Deus e eterno Yahushua HaMashiach. Ah, meu Pai, queremos agradecer a Ti, Jesus, por mais um dia, meu Pai. Por mais uma vez, Jesus, podemos estar neste lugar, Senhor. Aleluia, neste culto de jovens, Senhor. Pai, entregamos a Ti, Jesus. Aleluia, este culto, Jesus. Aleluia, que a Tua presença, meu Pai, neste lugar, Senhor, venha pairar sobre as nossas cabeças, Jesus. E que possamos adentrar, Senhor, a um ambiente de glória, Jesus. A um ambiente, meu Pai, do algo novo, Senhor. A um ambiente, Jesus, aleluia, onde nós não experimentamos ainda, Senhor. Então nos mostra, meu Pai, aleluia, algo novo nesta noite, Jesus. Pai, toma posse, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Toma posse, meu Pai, aleluia, Jesus, da vida de cada irmão, Senhor. Aquele que não chegou ainda, Senhor. Aquele que está a caminho, meu Pai, da Tua casa. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ao guardar, meu Pai. Aleluia, aquele que não pôde vir, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida dele, meu Pai. Aleluia, a vida de cada um que está nos assistindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu profetizo, Senhor, mais de Ti, Jesus, mais da Tua presença, mais da Tua benignidade, mais do Teu amor, Senhor, para esta nação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, então, Pai, toma posse, Senhor. Toma posse, Jesus, aleluia, do nosso melhor. Toma posse do nosso coração, o coração verdadeiro, Jesus. E estamos aqui, meu Pai, para Te adorar e para glorificar o Senhor na beleza da Tua santidade, Jesus. Porque o Senhor nos amou primeiro, meu Pai, aleluia. E o mínimo, Senhor, que possamos fazer, Jesus, é entregar, Senhor, a verdade para Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Continua de pé. Amém. Eu vou ler Salmos 37, enquanto o Ministério de Louvor vai se preparando aqui já, para a gente adorar a Deus nessa noite. Amém. Glória a Deus. Salmos 37. Glória a Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Amém, irmãos? Que nessa noite nós possamos confiar somente no Senhor, entregar os nossos caminhos a Ele, entregar a nossa vida, entregar o nosso trabalho, entregar tudo aquilo que nós estamos, tudo aquilo que nós temos que entregar ao Senhor. Nós não podemos ficar em dois pensamentos, não é mais hora da gente ficar pensando em servir a Deus, ficar na dúvida de servir a Deus de todo o nosso coração, porque, irmãos, lá fora as pessoas que realmente servem a Satanás, eles dão tudo deles, eles dão o melhor deles, eles não vê a hora passar, eles não ligam para o frio, não ligam para o calor. E nós na casa de Deus, eu vejo que aqui não tem, né? Eu gosto de falar assim, aqui não tem. Às vezes alguns preocupados com horário, alguns preocupados com frio, não vêm para a igreja, porque está chovendo. Antigamente subia para a igreja debaixo de chuva, chegava com a calça toda molhada, que o guarda-chuva não dava conta, né, mãe? Mas nós servíamos, nós íamos, e hoje a gente não se vê mais isso, a gente não vê o sacrifício. Nós não fazemos mais sacrifício para Deus, não tem mais sacrifício para o Senhor. É por isso que eu coloquei esse tema, né? O Senhor, na verdade, me deu esse tema: a Deus ou a Baal. Se a gente for analisar ali, né, depois na hora da ministração, ali o povo de Baal e de Deus e do Deus Aserá, eles fizeram tudo ali, fizeram tudo para que o Deus dele mandasse fogo. Fizeram de tudo, irmãos. E nós, hoje em dia, a gente tem deixado muito a desejar para o nosso Deus. Um Cristo que nos resgatou, que morreu por nós na cruz, para perdoar os nossos pecados. E mesmo assim, a gente vem servindo a Ele, né, aos trancos e barrancos, da forma que nós achamos
que está certo, da forma que eu acho. Quando eu falo achamos, eu estou me incluindo. Eu sirvo a Deus da forma que eu acho que está certo, não como eu deveria servir. Porque se eu fosse servir a Deus da forma que deveria, o correto servir, irmãos, a nossa vida não era para estar do jeito que está. Nós não deveríamos estar em dois pensamentos lá no mundo, aqui dentro. Nós deveríamos servir a Deus de todo o nosso coração. Que nem nós lemos aqui agora, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. A gente não precisa se preocupar. Às vezes a gente se desespera porque está acontecendo algo e a gente começa a buscar outros caminhos mais fáceis. A gente começa a buscar o caminho que vai chegar mais rápido, que vai ser mais rápido. Mas não existe atalho. Para ir para os caminhos do Senhor não existe atalho. Atalho quem coloca no nosso caminho, no nosso pensamento, no nosso coração é Satanás. Então que hoje tudo isso venha a ser tirado da nossa vida. Que o nosso pensamento aqui hoje, que nós entramos daquela porta ali para dentro, nós não saiamos daqui com o mesmo pensamento. Que nós possamos sair daqui hoje com um pensamento diferente, com o nosso coração diferente, com uma maneira diferente de nós adorarmos a Deus. Amém? Nós vamos louvar agora. Se você cansar durante a adoração, aí você pode sentar, se você tiver com alguma dor. Mas do contrário, irmãos, fica de pé. Eu vou sentar aqui, né? Vou ficar no conforto sentado aqui, que eu acho um pouquinho ruim tocar de pé. Tenho um costume de tocar sentado. Mas você que puder ficar do começo da adoração até o final, você fica de pé. Adora ao Senhor. Se você não souber as letras dos louvores, fique em espírito de adoração, dá glória a Ele, dá aleluia. Amém? De alguma forma você tem que adorar Ele aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Som. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. É a mais pura verdade, irmãos. Som. Esse mundo ele é perverso. Este mundo tende, aleluia, a nos levar a um caminho, aleluia, que desagrada totalmente ao Senhor. E se nós já sabemos isso, se nós ouvimos pessoas falar sobre isso, por que continuar? Não é verdade? Aleluia. Nós temos um Deus que é único. Nós temos um Deus que é a verdade, que é amor. Nós temos um Deus que nos entrega tudo. Aleluia. E nós não entregamos nada para Ele. Ele não cobra nada de nós. Nós temos um Deus que tem ciúme de nós. Deus, Ele tem ciúme da gente, Jesus. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és único. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único. Sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único. Amor
motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, só tu és santo, só tu és santo, E não há outro como tu. não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, Só Ele é santo. só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo
fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer? E o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está aqui neste lugar. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Você pode contemplar a face dele neste lugar. Seja bem-vindo aqui, Jesus. Encha-nos, ó Pai. Encha-nos, Senhor, da tua presença. E o que dizer? Seja bem-vindo, Senhor. Enche, Senhor. Enche, meu Deus, enche, me enche da tua presença. Enche este lugar da sua adoração aqui nessa noite. Enche este lugar da adoração que é só pra Ele. Aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos
Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. É o que queremos, Jesus. Eu não vou parar. Que isso seja uma verdade na nossa vida. Que possamos entregar tudo sem reservas ao Senhor. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Você pode se sentar aplaudindo ao Senhor nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Som. Aleluia. Irmãos, a gente começa a louvar ali, não dá vontade de parar, não. A gente tem tempo ainda para louvar mais uns 10 de louvor. Amém? Mas nós não queremos ser cansativo. Sei que muitos dos irmãos trabalharam hoje, né? Alguns trabalham amanhã ou tiram o domingo para descansar, né? Mas eu gostaria de dar uma saudação aqui para a Bispa Simone. Amém? Falar algo. Glória a Deus. É assim que eu gosto, pegar as pessoas de surpresa. Amém? Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? O povo está tudo desse lado, né? Tem que olhar assim. Glória a Deus, mais um culto, né? Aleluia, de jovens aqui nesta igreja. Glória a Deus por isso, né? É muito maravilhoso quando Deus nos desperta a fazer algo, né, na presença dEle, né? Na obra dEle. É muito bom quando nos reunimos. Como diz a palavra do Senhor Jesus, aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Então temos que ter essa união cada vez mais na obra do Senhor Jesus, porque tudo é para o Senhor, amém? Tudo é para Deus, aleluia.
E feliz é você, aleluia, que aqui está nesta noite, amém? Aleluia, vamos orar para aqueles demais que não estão, né, que não tiveram o privilégio de estar aqui nesta noite, para que o próximo culto possam estar aqui juntamente conosco, que vocês possam estar novamente, em nome de Jesus, amém? Porque a barreira é grande, né? Se levanta a barreira, o inimigo se levanta, coloca impedimento. Quase que eu não chegava, mas eu cheguei, glória a Deus, estou aqui para a honra e glória do Senhor. Trabalhei hoje, tive que sair quando eu cheguei também. E cheguei um pouquinho, já cheguei quando estava começando, né? Glória a Deus. Aleluia. Estou aqui para louvar o nome santo do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com aquele louvor que diz uma família, amém? Estou com a garganta bastante irritada, mas os irmãos é um hino bastante conhecido, para que os irmãos me ajudem, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
outro, amém? Aleluia. E juntos precisamos de Cristo, aleluia, sobre as nossas vidas nesta noite. As palmas ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse louvor, ele é... Se for prestar atenção bem na letra dele, né? Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Nós temos que pedir para Deus, né? Sempre um coração novo. Foi como foi o último culto, né? Eu falei sobre isso, né? Onde que estava o nosso coração. Que não adianta a gente adorar a Deus da boca para fora, né? Não adianta a gente falar de Deus se dizendo que o nosso coração está cheio de outras coisas. Amém? A gente tem que aprender a se esvaziar. Ah, mas como que a gente aprende a se esvaziar? É buscar mais de Deus. Quanto mais a gente busca de Deus, mais a gente vai se esvaziando das outras coisas. As outras coisas sempre vai ficando para trás, o Espírito Santo ele vai cobrindo aquilo, aquelas coisas são arrancadas. Se você pega, perdão, irmãos, se você pega 2 animais, vamos jogar 2 cachorros. Você pega, se você alimenta um e não alimenta o outro, e você colocar os dois para brigar, quem vai ser mais forte? Que está alimentado, não é verdade? Então a mesma coisa é nós. Quanto mais a gente alimenta a parte carnal da nossa vida, do nosso ser, né, do nosso interior, que são as coisas que eu costumo falar, e eu gosto sempre de falar isso, que às vezes nós estamos aqui no celular, né, o dia todo. Eu me pego, irmão, às vezes, muitas vezes aqui, alimentando a carne. Alimentando a carne, se eu poderia estar alimentando o espírito. Aí depois a gente não sabe de onde está vindo a depressão, depois a gente não sabe de onde está vindo o desânimo. Aí a gente fala, não, foi culpa disso que aconteceu, foi culpa daquilo. Não, irmãos, é a culpa é de nós mesmos. É o que a gente tem alimentado. Se a gente alimentar o espírito, quando o inimigo vier, não vai conseguir tocar na gente, não vai conseguir nos abalar. Pode até tocar, pode até ferir, mas a gente não vai parar. Mas quando a gente só alimenta a carne, aí a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Ah, Deus não falou comigo, Deus não tem falado mais comigo, Deus não tem respondido mais as minhas orações, Deus não tem me ouvido, eu tenho clamado tanto, tenho orado tanto a Deus, tenho clamado, tenho feito tantas coisas para Deus buscar, mas está buscando de forma diferente, está buscando de forma errada. Ali nós alimentamos tanto a carne e a gente quer que Deus venha de um dia para o outro, de uma hora para outra, muda a nossa vida. Não é assim, irmãos. Não é assim. Nós temos que buscar a Deus, temos que alimentar a nossa carne, alimentar o nosso espírito. Nós temos que alimentar através da palavra, através da oração, através do jejum, através dos atos bons. Não adianta a gente só ser bonzinho, né? Ah, eu gosto. Irmãos, eu conheço tanta gente, talvez esteja até me ouvindo aí. Tanta gente aí da Umbanda, da Quimbanda, de todo lugar aí que faz mais atos generosos e sociais do que a gente, sabia? Bem mais. E às vezes a gente acha que algo que nós estamos fazendo, né, amar o próximo ou ajudar o próximo, a gente está fazendo muito ainda, né? A gente já fizemos o nosso, nós vamos para o céu. Não, é uma caminhada, é uma luta, é uma cruz. Não foi à toa que Jesus disse que vir após mim, toma a tua cruz e segue-me. Toma a tua cruz e segue-me. Então nós temos que carregar a nossa cruz, nós não podemos largar. Pode estar pesada. É que nem eu esses dias estava comentando com a Bispa Nádia em casa sobre isso, né? Nós temos que carregar a nossa cruz. Mas ele estava falando para ela, engraçado, né? Que isso é uma palavra para outro dia, viu, irmãos? Engraçado que Jesus, né? Ele precisou de ajuda. Jesus ali carregando aquela cruz, né? Cirineu, né? Ajudou ele a carregar aquela cruz. Ajudou, mas nós, e Cristo falou, se quer vir após ele, não depois dele, não assim, tomar a frente dele, pegar a sua cruz e falar, não, Jesus está demorando demais, vou passar, não. É após ele vai primeiro à nossa frente, nós pegamos pegamos o nosso fardo, aquela cruz que está pesada. Não tem cruz leve, irmãos, não adianta, não tem cruz leve. Ah, mas eu sou crente, vou virar crente, vou começar a ir para a igreja para sofrer. Não, irmão, a gente já sofre lá fora, a gente não percebe isso. A gente começa a perceber mais quando a gente está mais perto de Deus. Porque tudo que acontece ao nosso redor, né? Tudo que acontece de ruim ao nosso redor, a gente, nossa, obrigado, Senhor.
Nossa, tá tão difícil. Mas quando a gente começa a buscar a Deus mesmo, que a gente começa a ir para os caminhos do Senhor, as coisas começam, não começa a apertar mais. Não começa a apertar mais, a gente começa a ver diferente. O nosso olhar é diferente. A nossa percepção é diferente, porque aí nós já estamos carregando o Espírito Santo dentro dos nossos coração, dentro do nosso ser. Nós já estamos carregando o Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa a fazer a gente perceber essas coisas. Então, irmãos, a gente não pode mais, não pode mais adorar essas coisas do mundo, não. A gente tem que ir largando, né? A gente tem que ir largando mesmo, de uma vez por todas. Eu falei aqui no último culto, né? E eu comecei, depois que eu fui assistir a administração, eu vi que eu não terminei. Eu falei, eu vou falar algo para os irmãos. E eu não falei, ninguém brigou comigo porque eu não falei. Mas, irmãos, os irmãos sabem que eu nasci em lar evangélico, berço evangélico. E filho de pastor não é pastorzinho, né? Mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Eu tenho buscado a Deus para que Deus cumpra o querer dele sobre a minha vida. Se for para mim ser um pastor, eu vou ser. Se for para mim abrir uma igreja, seguir com o meu pai, eu vou. Mas eu estou caminhando para isso. Eu tenho que fazer algo. Eu não tenho que esperar Deus mostrar algo para mim. E, irmãos, eu falei isso aí e acabei não comentando no dia, mas eu comecei a andar com uns colegas meus, né? Colegas na minha juventude, jogava muita bola, era ruim demais, era ruim mesmo, mas eles começaram a jogar bola com os meninos eram um palavrão atrás do outro, irmão. Era um atrás do outro. Eu comecei a falar ali no meio da rua, né? Comecei a falar um palavrãozinho. A gente pensa que não é nada, né? Mas a gente estava dentro de casa, quando escapava, era só o tapão na boca, né, mãe? Porque tinha correção naquela época. Tinha correção naquela época. Eu falava com os palavrões, tapão na boca. Além de tomar da minha mãe, quando meu pai não estava em casa, quando teu pai chegava, eu vou falar para ele. Tomava uma coça do meu pai. Era corrigido. E de uns anos para cá, isso foi me acompanhando. Porque eu não renunciei, né? E quando pensava que não, eu ia ver, estava no meio de uns colegas de serviço, saía um daqui, saía outro dali, saía outro de lá. Falei, não, isso tem que acabar. A gente pensa, não, é besteira. É besteira não, irmãos. É cada palavrão que a gente fala, cada palavra que a gente coloca dentro do nosso lar, na nossa boca, a gente está chamando um demônio. Tem gente, né, que não tira a desgraça da boca, que não tira a merda da boca. Ai, que merda, né? Ai, que desgraça. Ai, que não sei o quê. Já me peguei muitas vezes falando isso, mas isso a gente atrai coisas para o nosso dia a dia. E aí depois a gente quer chegar na igreja, quer que Deus fala com a gente, dizendo que nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Não foi à toa aqui que os servos de Baal e de Aserá fizeram de tudo ali, mas o Deus deles não respondeu com fogo. Amém? E eu gostaria que você se colocasse de pé. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos louvar um louvor antes de passar para o nosso apóstolo. Ele que vai ministrar hoje, amém? Glória a Deus. Então, irmão, você esteja preparado aí, viu? Estejam preparados aí. Vocês veem de capacete, de colete. Brincadeira. Mas o nosso apóstolo que vai ministrar hoje. Mas nós vamos louvar aqui. Os meninos do louvor podem vir. Vamos louvar um louvor aqui. Nos ajuda aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós não temos que ter pressa de sair da presença do Senhor, amém? Não há nada melhor do que nós adorarmos, do que nós louvarmos a Ele e depois a gente ouvir a palavra do Senhor, amém? Que vai alimentar o nosso espírito, que vai alimentar a nossa alma. Glória a Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, Espírito Santo, aleluias. Te damos liberdade, que caia o teu
Espírito. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aleluias. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje,
Deus Todo-Poderoso, Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui nessa noite, meu Deus. Ó, Pai, nós não vamos sair. Nós não aceitamos, Senhor, sair da mesma maneira que nós entramos, Senhor. Mas aviva-nos, Senhor. Aviva, Senhor, nosso coração, meu Pai. Não deixe, Senhor, que nós venhamos adorar, Senhor, a Ti de qualquer maneira, Pai. Não deixa, Senhor. Sim, meu Deus, mas que nós possamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, ó Pai, de toda a nossa alma. Oh, Deus Todo-Poderoso, aleluias. Santo és, ó Pai. Só Tu és santo, só Tu és santo, ó Pai. Aleluias, glórias. As palmas louvam ao Senhor, igreja, nessa noite, amém. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo és. Amém, igreja. Eu já passo a palavra para o nosso apóstolo nessa noite. E você pode se sentar no seu lugar, amém. Glória a Deus. E as palmas louvam ao Senhor, irmãos, mais uma vez, amém. Som. Aleluia. Shalom, irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Essa noite estamos reunidos aqui na presença do nosso Pai. Eu estava vendo assim algumas palavras que Deus estava colocando na boca do bispo Lucas. Lá em Hebreus disse assim, irmãos, que toda correção no momento, está lá, se não me falha a memória, acho que é em Hebreus 13. É ali em Hebreus, meu, acho que é 13 ou é 12. Tem um versículo ali que Paulo fala que toda correção, né, de momento, aparentemente não é boa, né? Mas Paulo logo diz assim: se nós estivermos sem correção, não seremos chamados de filho, mas de bastardo, né? Viu o que o Lucas falou aí? Há uns anos atrás, quando um pai e a mãe podia, né, não para machucar um filho, claro que a gente vê que há uns anos atrás também, né, muitos pais, eles batiam nos filhos com um pedaço de pau, né, pau, chicote, bater em cavalo. Isso não é uma forma de corrigir um filho, né? Mas alguns pais corrigiam sim com a varinha, com chinelo. Às vezes uma mãe pegava o chinelo, né? Não, filho, não. Hoje os filhos, eles só querem ouvir sim. É ou não é? Sim. Hoje os filhos chegam nos pais para dizer: pai, eu estou indo. É verdade ou não é? Maioria. Claro que ainda existe aquele lar tradicional que o filho chega no pai e diz: pai, mãe, fulano me convidou para uma festa ou para algum lugar, eu posso ir? Ainda tem filho que chega para perguntar: eu posso, né? Essa palavra eu posso ir. Mas tem aqueles que chegam para avisar o pai que está indo. Quando avisa, né? Quando avisa os pais que está indo. E quando vem a correção, o filho diz: não fico mais nessa casa, vou embora, estou indo para outro lugar. É verdade ou não é? Né? Assim como antigamente, alguns membros de algumas igrejas, se eles recebiam o convite, né? O convite de algum membro de outra igreja: ó, fulano, vai ter uma festa, vai ter um culto lá na minha igreja, você está convidado. Ele chegava, se era dia de culto, ele chegava no pastor, né? Eu fui convidado para um culto em tal lugar, assim, eu posso ir? Se o pastor falasse pode, ele ia. Hoje, né? Quando o pastor vai ver, o irmão já está lá na outra igreja, já está cantando lá, já está pregando, saiu sem o pastor saber, não é verdade? Mas trazendo, irmãos, para os nossos dias, é que nós estamos falando sobre, eu entrei nesse assunto porque estamos falando sobre correção, né? A correção, e a correção, ela precisa, a correção é necessária, tem que ter a correção, irmão, tem que ter a correção, porque a correção, ela faz parte de uma lei,
E a lei existe para que haja, diga comigo, a lei existe para que haja justiça. Amém? Né? Então a lei, ela é para ser julgada com justiça. Aquilo que é justo. Né? Não pode ser corrigido nada fora daquilo que é justo. Então, a partir do momento que for justo, então tem que haver uma correção. E nós olhando para os dias de hoje, a gente não quer ser corrigido. E aí está o nosso erro. É na onde muitas vezes a gente cai em labirintos terríveis, cai em situações difíceis. Por quê? Porque o marido não quer ser corrigido pela mulher, a mulher não quer ser corrigida pelo filho. O patrão, né? Ele não quer receber um conselho de um empregado. O empregado não quer receber um conselho de um patrão ou uma correção. E assim também na igreja. Em todo lugar está assim, é verdade ou não é? Onde tem lideranças e aonde tem liderados, estamos vivendo um tempo de bagunça. Dentro das casas, onde tem uma liderança e onde tem liderados que são os filhos, parece que uma palavra de uma direção, uma palavra de ordem, parece que não tem mais valor. É verdade ou não é? Mas, com isso eu quero deixar aqui um versículo. Coloca para nós. Salmo 119, versículo de número 105. Essa palavra também, ela vai de encontro com aquela palavra que Jesus fala lá em João, capítulo 1. Se não me falha a memória, acho que é o versículo 18 a 19, que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. O que é seguir, queridos? Que seguir não é ficar na inércia. Seguir, para seguir tem que tomar uma atitude. É ou não é? Para seguir, tem que muitas vezes também renunciar a alguma coisa que está nos detendo. É ou não é? Por exemplo, se você tem que correr muito, e você tiver de chinelo, se você tiver de chinelo, tiver um cachorro bravo atrás de você, mas vamos dizer que ele não está tão perto, ele está uma distância que você fala assim, peraí, ele está distante um pouco ainda, então dá para mim correr. E você vai tentar, você começa a correr e você vê que aquele chinelo está te atrapalhando, é verdade ou não é? Ou aquele calçado está machucando o teu pé, está te atrapalhando. Qual é o melhor? Você largar aquele sapato que você... Vamos colocar um preço nesse sapato. Suponhamos que esse sapato te custou R$300. Vamos dizer R$300. Não é muito caro, mas também não é tão barato, não é verdade? Para você comprar um sapato de R$300, você tem que... Não é verdade? Alguma coisa, você tem que renunciar a alguma coisa um mês, e comprar um mês, para você comprar aquele calçado de R$300. Se for de 1.000, muito mais ainda. Mas suponhamos, entre você ser devorado por aquele cão, por aquele cachorro, ser mordido por aquele cachorro, ou deixar o chinelo, ou deixar o sapato, o que você prefere? Deixar o sapato, não é verdade, irmão? Né? Deixar o sapato. Por quê? Por que a gente tem que decidir em deixar o sapato ou o chinelo? Por mais caro que ele seja. Ele é caro, aquele sapato, aquele chinelo é caro. Só que a sua vida ou a sua saúde vale muito mais do que aquele sapato ou aquele chinelo. Posso ouvir um amém? Amém. Então, por quê? Porque você continuando, suponhamos, você continuando com saúde, continuando vivo, você fala assim, olha, eu perdi aquele sapato de R$300 ou de R$1.000, aquele chinelo de
tantos reais, eu perdi. Mas graças a Deus, ó, não estou com nenhuma mordida, não estou aleijado e não estou morto. Eu vou trabalhar e vou comprar. Aí você, só por desaforo, você fala assim, eu vou comprar um melhor. Um melhor. Mas você tem que decidir, tem ou não tem? Porque senão o cachorro vai pegar a gente. Vai ou não vai? Vai pegar a gente. Vai pegar a gente. Então, olha só. Olha o que está escrito aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Amém? Então, Jesus é a palavra. Ele disse, aquele que me segue não andará em treva. E Deus já falou conosco aqui aquela palavra que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz e segue-me. Caminho é para quê? Para que serve o caminho? Para caminhar. Não é isso, irmão? Para caminhar. O caminho não foi feito para a gente ficar parado nele. Está aqui o Lucas, pega a rodovia quase todo dia. Diácono Hermes também dirige. Tem mais alguém que dirige aqui? Sabe disso, não sabe, irmão? Ó, está ali. Tem uma Scania atrás de você. Do lado aqui tem outro carro, do outro lado está aí. Você está aqui nessa pista. Tem uma Scania atrás de você. Tem um carro do lado aqui, tem outro aqui. Você vai jogar em cima do carro? Você vai jogar aqui? Vai causar acidente da mesma maneira, não vai? Vai causar da mesma maneira. O que você tem que fazer, Hermes? Acelerar. É ou não é? Seguir o seu caminho e a Scania vem atrás. Então ela não vai te atropelar. Por quê? Porque você está no caminho. E tem outros que estão atrás de você que não está para brincar. É verdade ou não é? Ele não está por brincadeira. Ele está acelerando. Ou você sai da frente, ou você pisa, ou você vai ser atropelado. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? E eu vou entrar já rápido da palavra, porque eu estou trazendo aqui para dizer para os irmãos que a palavra de Deus, por mais dura que ela seja, ela é lâmpada para os nossos pés. E ela é luz para o nosso caminho. E Jesus é a palavra. Aleluia. Irmão, Jesus é a palavra. E por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em treva. Aleluia. Mas então vamos agora para a palavra. Eu marquei aqui alguns versículos. Um está um pouquinho escuro aqui, mas dá para ler tranquilo. Se aqui na Bíblia dá para ler, imagina aqui no meu celular. Irmão, eu marquei aqui no meu esboços de estudo. Marquei alguns versículos, tá, irmão? Eu não costumo fazer isso, pedir pelo amor de Deus e nem pedir desculpa nas pregações. Mas eu quero pedir para os irmãos. Estamos aqui reunidos. De criança aqui nós temos essa garota, temos aquela ali, mas são todas pessoas que já entendem, não é verdade, irmão? Tem mais alguma? Tem mais uma aí, né? Aqui. Já está até dormindo já. Então eu creio que todos aqui somos adultos. E qualquer palavra que você ouvir aqui nessa noite, não tome isso como uma indireta para a sua vida. Receba ela com gratidão a Deus. E quando você sair daqui, diga para Deus, obrigado, Senhor, por aquela palavra que eu ouvi hoje à noite. Eu sei que tudo que você vai ouvir aqui, você não vai conseguir colocar em prática de hoje para amanhã. Amém? Isso são processos. Amém? E processo é doído ou não é? Não é doído o processo? No processo, a massa apanha. Apanha ou não apanha? Mas dá um bom bolo. Dá um pão saboroso. Aleluia.
Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui, irmãos. Irmão, eu marquei bastante coisa. Se não der para falar tudo, eu não vou forçar não, tá bom? Coloca para nós Segundo Reis, deixa eu ver aqui, 1 Reis, né? Coloca aí 1 Reis capítulo 18, versículo de número 20, 21 e 22, tá bom? Então olha aí, irmão, isso aqui é um aprendizado, tá, irmão? Não é nenhuma pregação. Se você quiser dar glória, pode dar glória, não tem problema, né? Se você perceber que está querendo dar sono, você dá uns glória, né? Se quiser dar uns pulinhos para cima, para o sono ir embora, porque esse aqui vai ser um aprendizado, vai ser bastante rápido. Diz assim: então Elias se chegou. Eu falei, versículo 20, filho. Coloca para nós o 20. Olha só. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Aleluia. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? A palavra cochear quer dizer estar indecisivo. Amém? Está indecisivo, ou seja, estar sem decisão, ou sem uma atitude. É a mesma coisa. Então vamos lá. Cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Continuemos. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Aleluia. Só eu fiquei por profeta do Senhor. É forte ou não é, irmão? É forte. É forte. É por isso que tem que ter atitude. É por isso que tem que ter uma decisão. Porque vai haver momento que você vai se ver só. Amém? Mas não significa que acabou tudo. Não significa que deu errado. Aleluia. Isto significa que mesmo você estando só, a sua alta confiança em Deus te trará uma resposta extraordinária. Aleluia. Olha que coisa linda. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Só os profetas de Baal, viu, irmãos? Era 450 homens. Mas tinha também aí os profetas de Aserá, que era uma deusa. Também ali era mais 450. Então, juntando todos, dá o quê? 850 homens. Ou que seja, pessoas, né? Mas continuemos. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si, escolham para si um dos bezerros e dividam em pedaços e o punham sobre lenha, porém não lhes coloque fogo, e eu prepararei o outro bezerro. Eu vou ler essa parte toda, eu só estou aqui com 3 versículos, mas eu vou ler todo, tá, irmão? Para vocês entenderem. Né? Até porque o Lucas falou uma palavra aqui e aquilo ficou no meu coração. Eu vou ver se eu consigo mastigar junto com vocês aquela palavra. Olha que coisa linda. Porém não lhes coloque fogo, e eu prepararei outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Continuemos. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser, olha aí a atitude, decisão, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus, e
todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Eu abro aqui um parênteses para dizer para os irmãos uma coisa que o Espírito me trouxe aqui agora. Que quando eu decido o que eu quero a respeito das coisas de Deus, quando eu tomo uma atitude para decidir o que eu quero a respeito das coisas de Deus, você sabia que Deus também, Ele toma uma atitude ao meu respeito? Sabiam? Agora, quando eu fico indeciso no que eu quero, se eu vou, se eu fico, se eu fico, se eu vou, Deus também fica assim, ó. A hora que eu faço assim, Deus também faz. A hora que eu paro, Deus está vindo com tudo. Deus pisa no freio para ver o que eu quero. Amém? Ou não? Eu acho que Deus vai pegar. Não. Eu estou indo e Deus está indo comigo. Vamos lá, filho, eu vou com você, nós vamos resolver esse problema junto. Você como homem faz a sua parte e eu como Deus faço a minha. Aleluia! Aí ele vai indo, eu estou indo, mas a hora que eu paro, fico indeciso, não sei se eu vou, não sei se eu fico, se eu vou para a direita, para a esquerda, aí Deus também freia. Deus, ele breca, pisa o pé no freio, amém? Aleluia! Mas quando eu sei o que eu estou indo, o que eu estou buscando, aleluia, como Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino do céu. Amém? Então você está indo, você não pode olhar para. Mas vamos lá, olha que coisa tremenda, continuando. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um bezerro e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar, olha só, irmão, olha só, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Elias está dizendo isso aí para eles. Pode ser que esteja falando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em alta voz. Olha só, foi isso aí que o Lucas falou. Eles se cortavam, irmãos. Eles davam de tudo. Lembra dessa palavra que o Lucas falou aqui? Ou vocês não lembram? Eu estava ali, eu lembro. Que eles para o Deus deles, o povo lá do mundo, né? É claro que os irmãos aqui da nossa igreja, do nosso ministério, graças a Deus, né? Tudo que a gente propõe aqui para os irmãos fazer, para a gente se reunir e fazer, a gente tem feito, é verdade ou não é? Tem feito, tem dado certo, graças a Deus, os irmãos na medida do possível têm feito. Só que se a gente pode fazer mais, por que não fazer? É ou não é? Se a gente pode melhorar, para que não melhorar? Não é isso, irmão? Tem um louvor que diz assim: me ajuda a piorar. Quem lembra desse corinho, desse louvor? Me ajuda a melhorar. Amém? Se você falar: Deus, eu quero melhorar, eu quero ser melhor na tua obra. Senhor, eu quero estar mais frequente. Senhor, eu quero dar mais de mim na tua obra. Você pode ter certeza, Deus vai olhar que você está falando com sinceridade no seu coração. Deus vai entrar com providência. Você vai conseguir ser melhor. Você vai conseguir fazer melhor. Aleluia. Então você pode ver, irmão, olha o que eles faziam. Só para ter resposta de Baal. Mesmo eles sabendo que Baal era um deus de pedra. Era um deus de pedra.
pedra. Baal e Acerá eram deuses feitos esculturalmente, era uma escultura. Mas eles acreditavam que aquele Baal podia responder o clamor deles. Eles clamaram de manhã até meio-dia, eles se retalhavam com facas e com lancetas, olha só, conforme os seus costumes. Olha aí, irmão, até derramarem sangue sobre ti. É forte isso ou não é? É forte, né? É muito forte isso. Aí, irmãos, trazendo para nós, é hora da gente olhar e dizer assim: peraí, eu tenho um Deus que vai além de Baal. Eu tenho um Deus que vai além de Acerá. Eu tenho um Deus que Ele não está pendurado numa parede, num crucifixo. Mas eu tenho um Deus que está dentro de mim. E mesmo se eu não falar com a minha boca, Ele vai me ouvir. Porque a boca é só para pronunciar o som. Todos nós agora juntos, sem pronunciar nada, diga aleluia. Não, sem pronunciar nada. Sem pronunciar nada, diga aleluia. Quem conseguiu? Faz assim. Ninguém conseguiu falar aleluia? Então vocês não têm alma. Não estou falando com a boca. Então vocês não têm alma. Quem tem alma aqui? Então diga aleluia. Eu consegui. Ó. Estou falando aleluia, estou falando glória a Deus. Isso significa que é com a minha alma que eu adoro, meu Deus. Amém? É com a minha alma. Então, esse Deus está dentro de mim. Eu falo com Ele com a minha alma, sem precisar falar com a minha boca. A minha boca é só para expressar o desejo e o sentimento da minha alma. Aleluia. Então esse Deus está dentro de nós. Ele é poderoso. Oh glória. E aí, mesmo eles sabendo que esse Deus não ia responder eles sabiam. Porque não é possível, o cara vai olhar para uma madeira dessa e falar: esse é meu Deus, eu vou ajoelhar diante dela. Não está vendo que a madeira não vai responder, irmão? É ou não é? Põe aqui uma imagem de bronze, de pedra, e vai clamar. Ele não vai responder. Ele não vai responder. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele não precisa de uma estátua, porque Ele está dentro de nós. Assim como Jesus falou, eu quero que você fale aqui também nessa noite. Como Jesus falou: eu e o Pai somos um. Diga: eu e o Pai somos um. Você é um com Deus. E quando você clama, Ele responde. Quando você clama, Ele ouve. Aleluia. É por isso que temos que ter uma decisão, uma atitude, uma decisão. Lá no livro do profeta Jeremias fala sobre Deus corrigindo a inércia do povo. O que é uma inércia? Você sabe o que é inércia? Inércia é estar inerte, sem mover, inerte, como estátua, parado. E não podemos, irmão. É hora da gente se mover, porque o nosso Deus se move. Amém? Então, agora nós vamos ver, quando Elias sai, Deus falou com Elias: o que fazes aqui, Elias? Saia desta caverna agora, Elias. Ei, irmão, irmã, Deus está falando comigo e com você, que é hora de desafio.
E o desafio é pesado. Mas não é porque ele é pesado que seremos derrotados. O desafio é pesado, mas o nosso Deus é poderoso. O desafio de Elias com os profetas de Baal e Aserá era pesado, mas o Deus que ele tinha era poderoso. Aleluia. Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Sai agora desta caverna. Toma uma decisão, Elias, toma uma atitude. Elias, você é profeta, rapaz. Elias, quantas maravilhas eu já fiz através de você. Quantas obras maravilhosas eu fiz através de você, Elias. E agora, porque você está nessa caverna escondido, sai agora desta caverna e apresenta-te diante de Baal, diante de Acabe e dos profetas de Baal, e suba ao Monte Carmelo, faça um desafio, porque eu, o Senhor, sou contigo. Aleluia. Foi aonde Elias tomou essa decisão. Tomou essa atitude, levantou, e aí é o que nós vemos que aconteceu aí. Próximo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegaram a ele, e restaurou o altar do Senhor. Ei, antes de qualquer coisa, Deus está falando comigo e com você. É hora da gente restaurar o altar do Senhor. Vamos restaurar hoje ou não, irmão? Aleluia. Oh, glória a Deus. Elias, ele era profeta de Deus. Ele sabia que Deus ouvia ele, mas ele falou assim: eu não posso clamar a Deus. Eu sei que Deus me ouve, eu sei que Deus é comigo, mas eu não posso clamar ao Senhor se o altar do Senhor está desmantelado. Aí ele arrumou o altar do Senhor, colocou o sacrifício. Oh glória, oh glória. Ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 31. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Aleluia. Israel quer dizer príncipe de Deus. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até ao rego e encheu de água. Aleluia! Sucedeu que no momento de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Oh glória! Então, olha só, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Oh glória! E o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Ei, quando o povo vê que Deus te responde, que você é servo verdadeiramente de Deus, servo de decisão e de atitude, não aquele servo indeciso que não sabe o que quer,
né? Uma hora é, outra hora não é. Uma hora é aquele crente chamado crente calango, é ou não é? Camaleão. Conforme a temperatura do tempo, ele muda de cor. Não, irmão, aleluia. Pode vir a luta, pode vir o tempo, pode vir a escassez. Você não pode mudar de cor, você não pode mudar. Você tem que continuar firme, você tem que estar firme no propósito com Deus. Acreditar que o seu chamado é de Deus, que a sua vocação é de Deus, que não foi o homem que te chamou, não foi o homem que te escolheu, não foi o homem que te ungiu, mas foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te ungiu e foi Deus que te capacitou, e Ele conta com você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh glória. Mas vamos tirar daí. Então você viu a atitude de Elias, né, irmãos? A atitude de Elias resultou em quê? Na resposta de Deus. Vamos rapidinho para Josué, capítulo de número 24. Versículo de número 15. Aqui já é uma história bastante conhecida também. Eu sempre comento isso com os irmãos quando eu estou no altar. Olha só o que Josué disse. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os pais daquele povo, de alguns deles, não todos, serviram aos deuses. Olha só, cadê? Serviram aos outros deuses. E eles ali, o povo de Israel agora, eles estavam passando pela terra, eles não estavam habitando, mas eles estavam, né, claro, estavam habitando, mas estavam de passagem, né? Olha só, ou aos deuses aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quer dizer, eles estavam passando, né, em direção da terra de Canaã. Eles estavam a caminho da terra de Canaã. Só que como a jornada era longa, era 40 anos, então eles estavam ali habitando por um tempo naquela terra. Mas aquela terra não era deles. Aquela terra não era a terra prometida. Aquela terra, irmão, aleluia, eu tenho certeza que eles plantavam ali, eles colhiam ali, eles estavam até prosperando ali, mas não era aquela terra ainda, a terra da promessa. Para você entender, ei, Deus, se você crê, você tem que entender que você ainda está a caminho. Amém? Você está a caminho ainda. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, trazendo aqui uma reflexão. Quem lembra daquela música antiga? Quem lembra daquela música antiga do José Rico? Nesta longa estrada da vida, eu vou correndo e não posso parar. Na esperança, olha só, irmão, ele tinha uma esperança, é ou não é? Na esperança de ser campeão. Na esperança de ser campeão. Olha só, irmão, se José Rico estava correndo nessa vida, na esperança de ser um campeão, e nós? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é continuar? Não, ele disse, vou correndo. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente estamos ainda na terra dos amorreus, mas os deuses dos amorreus não é o nosso Deus, aleluia. Os deuses dos amorreus não é o nosso Deus, oh glória, aleluia. O nosso Deus chama Yeshua, Jesus e Yahushua. O nosso Deus, Ele é o Deus que criou os céus e a terra, aleluia. E é o Deus que falou assim, eu preparei para vocês uma terra que mana leite e mel, aleluia. Olha só. Aí
Josué disse: se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês ou nós estamos habitando, vocês podem servir. Vocês podem escolher. Se vocês querem servir os deuses que os pais de vocês serviram, se vocês querem servir os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão habitando, na terra dos deuses dos amorreus, porque eu, olha só, amor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É forte ou não é isso, irmão? É forte. Então você tem que saber, primeiro você, porque às vezes nós queremos que a nossa casa, queremos que fulano, Bertano, venha para a igreja, aceita Jesus, e a gente está na igreja, aleluia, porque a igreja ela ainda não é a terra que Deus nos deu, amém? A igreja é só um lugar para nós estar habitando, aleluia. Ali nós estamos habitando por um tempo, mas nós estamos caminhando para Canaã, aleluia. Lembra do corinho? Caminhando eu vou para Canaã, aleluia. Alguém depois procura para mim, para a gente poder encerrar, procura aí o hino da harpa. Vocês que têm um celular aí, procura para mim aquele hino da harpa que fala: quem sua mão no arado já pôs. Procura para nós esse louvor. O número dele, tá? Para nós encerrar com esse louvor, tá? Aleluia. Deixa eu ver que horas que é, irmão. Nossa, já vai dar 10 horas. Mas vamos lá então. Então tá aí, ó. Tá bom, irmão? Ó, é hora da gente tomar uma atitude. Amém, queridos? Tomar uma atitude de saber qual é o Deus que nós queremos servir e para onde nós queremos ir. Amém? Aonde nós queremos chegar. Você quer chegar em Canaã? Então, se você quer chegar em Canaã, você tem que entender que a sua morada não é na terra dos amorreus e que o Deus que você serve não é o Deus dos amorreus. A sua morada vai ser em Canaã e o Deus que você serve é Adonai. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Agora, eu tenho um versículo aqui, eu creio que não vai sair tão fora do tema, tá, irmãos? É sobre honra. É sobre honra, tá? Malaquias capítulo 1, versículo de número 6. Aqui fala sobre honra, honrar a Deus, né? Diz assim, ó: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Aí olha o que Deus está dizendo, ó: se eu sou pai, onde está a minha honra? O povo, irmão, tinha Deus como pai. O povo de Israel, eles chamavam Deus de pai. Deus disse: olha, o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Quer dizer, vocês me chamam de pai. Tem um louvor que os meninos cantam aqui: me chama de Deus e de Senhor, me chama. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Então, como é que é? Eu prefiro ser o quê? Como é que é? O final dessa estrofe? Me chama de Deus e de Senhor, me chama. E o que mais? Tá vendo? Porque amor? Porque só o pai ama, é ou não é? O filho. E o filho também ama o pai. É por isso que Deus falou, ó, pode chamar de Deus, pode chamar de Senhor, pode chamar de sei o quê, pode chamar do que for, não é verdade? Mas se não chamar de amor, é ou não é? Meu amor. Isso é uma palavra forte, não é, irmãos? Só quem ama de verdade pronuncia essa palavra, meu amor. O pai olha para nós, eu creio que ele abraça a gente e fala assim: meu amor. Às vezes ele nem chama de filho, né? Fala: meu amor. Oh, Deus é amor. Então olha só. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Quer dizer, vocês não temem a mim, diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes. Está vendo? Você falando com os obreiros, com nós obreiros agora. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que
que nós temos desprezado o teu nome? Até aí, velho. Até aí. Agora para nós, rapidinho. Mateus, capítulo de número 6, versículo 24. Mateus 26, 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Olha aí. Olha lá, né? O que nós lemos lá em 1 Reis agora, sobre Elias. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Isso é, até quando vocês vão crer em dois senhores? Não é? Até quando vocês vão servir a dois senhores? Baal. No mesmo momento que vocês estão servindo a Baal, daqui a pouco vocês falam que ama Adonai, ama ao Senhor. No mesmo momento que vocês estão dizendo que ama a Adonai, o Senhor, vocês já estão adorando a Baal, servindo a Baal. Então agora vai ter que ter uma decisão: ou servimos a Baal ou servimos a Adonai. Vamos fazer um desafio. O Deus que responder com fogo, esse vai ser o Senhor aqui. Pronto. É uma atitude, decisão. Olha só, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A Mamon quer dizer riquezas. Amar mais as riquezas. Amar mais o dinheiro. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Satanás levou Jesus a um alto monte, no pináculo do templo, e ofereceu, mostrou todo o dinheiro do mundo, dólar, libra esterlina, euros, é ou não é? Ofereceu, mostrou hoje o nosso dinheiro, que é o real, né? E outros, mostrou e disse: está vendo esses palácios? Está vendo essas glórias? Está vendo aquelas atrizes lá? Vou te dar tudo como mulher tua. Tu vai ter mais mulher do que Salomão. Olha, aquelas mulheres tudo tu, e aquelas outras ali, elas vai ser concubina. A hora que as mulheres não quiser, as suas concubinas vai estar pronto para você. Você vai ser maior do que Salomão, você vai ter tudo, vou te dar tudo, porque tudo isso me foi entregue. Jesus não desmentiu o diabo. Jesus podia dizer: não, Satanás, isso é mentiroso, isso aí não é nada teu. Mas Jesus sabia que era do diabo, porque quando Adão caiu no Éden, Adão falou: toma, diabo. Adão entregou para o diabo tudo que Deus tinha entregado para a humanidade. Amém? Mas Jesus veio para resgatar isso. Oh, glória! Entregar na mão da sua igreja, entregar na mão da sua noiva. Oh, glória! Aleluia! Então o diabo ofereceu. Mamon, que é Satanás, que é o Deus da riqueza. Deus da riqueza no sentido, preste atenção, irmão, no sentido da ganância. Amém, queridos? Porque a riqueza é dom de Deus. Amém, queridos? Então não leva isso, você dizer: não, eu não vou conquistar, agora eu vou parar de trabalhar, não vou comprar minhas coisas, para que tudo isso? Não, irmão, se Deus te dá condições, vai, compra o melhor, come o melhor, se vista do melhor, se perfume do melhor, calce o melhor, porque foi Deus que te deu. Mas não coloque o coração nisso, porque pode levar você a partir para o outro lado, que é a Mamon, né? Então olha só, mostrou, e Jesus disse: ao que o diabo falou? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você está pensando que você vem aqui, você começa a adorar ao Senhor, o diabo não fica lá de fora olhando: essa adoração podia ser para mim. Olha, ele quer ser adorado. Mas Jesus olhou para Satanás e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorará, e só a Ele prestará culto. Amém? Aleluia. Aleluia. E encerrando, tem mais aqui uma passagemzinha. Eu prometo para os irmãos não ser muito delongo, tá bom? Então vamos lá, agora rapidinho. Eu não vou explicar, eu quero que vocês prestem bem atenção para nós não tomar muito tempo. Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Preste bem atenção, olha. Porque foi o que foi falado aqui, que a gente precisa voltar ao primeiro.
Foi isso ou não foi? Você lembra disso não? Eu gosto de prestar atenção no culto desde o começo. Foi dito aqui sobre o nosso primeiro amor. É ou não é? Então olha só. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Está vendo? Então, guarde essa palavra, tá, irmãos? Deus, Ele está nos dando chance de a gente entrar no caminho, perguntar qual é o bom caminho, e nós andar por ele e fazer, e pelas veredas antigas. O que é vereda antiga? Quando a gente aceitou a fé, é ou não é? Lembra disso? Era mais oração, mais busca, mais dedicação. Não é verdade? Não via a hora de dar seu culto, não via a hora de estar na igreja. Meu Deus do céu, faltar culto para nós era um tédio. Lembra disso, irmão? Que faltar culto para a gente era um tédio. Meu Deus, a gente tinha aquela sede, aquela vontade de estar ali. Puxa vida, qual vai ser a palavra hoje? Meu Deus, qual vai ser o louvor hoje? A gente ficava com aquela sede, né? Aleluia, irmão. No começo da minha fé, da fé da gente, irmão, um jovem aceitava Jesus. Sabe o que ele queria? Sabe o que ele queria quando ele aceitava Jesus? Primeira coisa que ele queria é participar da escola dominical. Segunda coisa é participar de consagração. E depois já queria comprar uma Bíblia, queria comprar uma harpa, e já queria fazer teologia, para ser pregador, ou já queria ser cantor. Queria pegar violão na igreja, pegava guitarra na igreja, já queria cantar, tocar. Hoje, irmão, está difícil, tá ou não está? Mas Deus vai levantar. Eu creio num mover de Deus, no avivamento de Deus. Então, rapidinho agora, aqui dá para mim ler. Então vocês viram aí, Jeremias capítulo 6, versículo de número 16, né? Coloca para nós aí, filho, 2 Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. Diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para... É guerra ou não é, irmão? Irmão, o evangelho é guerra. Servir a Deus é guerra. E tem mais. Se essa guerra com Deus, ela já é travada, é como o Lucas falou, se a gente está aqui servindo a Deus, já é difícil. Lembra disso ou vocês não lembram também? Que foi falado aqui. Imagina lá fora, sem Deus. É pior ou não é? Você vê tanta gente se destruindo, se acabando com o outro acabando com ele. É ou não é? Por quê? Porque não tem uma direção. Agora com a gente é difícil. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, toma o quê? A tua cruz. Cruz é o quê? É peso. Mas cruz também traz glória. Traz ou não traz? Cruz traz vitória. A cruz traz o céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Continuemos. Próximo versículo. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legítima. Tem que ser legitimamente, irmão. Não é meio termo. Não é meio lá, meio cá. Não é não sei se eu vou, não sei se eu fico. Não sei se eu ajo ou se eu deixo de agir. Não, eu vou agir. Eu vou para frente. Eu vou com tudo. Eu vou vencer. Eu vou fazer. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Oh, glória! O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Então pode ter certeza, se você estiver trabalhando, lutando, você pode ter certeza, você vai gozar dos frutos ou não vai? Vai. É ou não é? Preste bem atenção. Trabalha direitinho, não perca nenhum dia de trabalho para você ver. Seu salário vai vir certinho, vai ou não vai? Chega atrasado 15 minutos hoje, amanhã 5, depois mais, e aí vai indo, falta o dia, não leva. Mesmo se você levar atestado, mas o patrão vai ficar de olho em você. E vai levando essa vida assim. O patrão não me chamou atenção. Não fui mandado embora. Não sei o que, não tive uma advertência. Vai indo. Uma hora você vai se dar mal. Vai ou não vai? Também assim é na obra de Deus. Se a gente pensa que Deus não está registrando tudo, pois Ele está. Amém? Tá ali. Então, pode tirar, filho. Pode tirar.
Pode tirar. Coloca para nós aí, rapidinho. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 12. Diz assim: não que já tenha alcançado. Isso é Paulo agora falando aos irmãos da igreja de Filipos, aos filipenses. Ele disse: não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Deus não está buscando perfeição em nós, amém, irmão? Deus quer de nós decisão e atitude. Perfeição nós vamos adquirindo conforme a gente vamos tendo atitude. Oh, glória! Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Oh, glória! Continuemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ei, a nossa vitória não está lá atrás. Embora lá atrás já foi muito bom para a gente. Foi ou não foi? Mas a nossa vitória está na frente. Prossigo para o alvo, oh glória. Prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. É isso aí, irmão. Por isso, todos quantos já somos perfeitos. Até lá. Agora, prometo para os irmãos. Irmão, é que eu marquei bastante coisa aqui, mas acho que... é o último tópico já. Diz assim. Segundo Reis 7. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3, 4. Diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui? Como se diz, o que estamos fazendo aqui? Nessa indecisão, nessa inércia. Para que estamos nós aqui? Até morrermos? Quer dizer, a gente vai ficar parado aqui? Ó céus, ó vida. Eita, meu Deus, que dia ruim. Não, é hora da gente decidir. É ou não é? Não, olha só. Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Aí olha só o que eles disseram: vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos assírios. Tá vendo? Meu Deus, havia fome na cidade. E se eles entrassem na cidade, eles iam morrer de fome, não iam? Mas olha só a direção que Deus deu para eles, olha aí. Por causa da atitude deles. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos assírios. Se nos deixarem vivos, viveremos. Viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Mas olha só, e levantaram-se ao crepúsculo, quer dizer, logo de manhã, para irem ao arraial dos assírios. E chegando à entrada do arraial dos assírios, eis que não havia ninguém ali. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos assírios. Olha o que Deus fez, irmão. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos assírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Resumindo, termina agora. O que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte: que Deus, os leprosos, era por lei colocar na orla do manto deles um sino. Todos eles. Então, conforme eles começaram a descer, Deus, a história diz, não está na Bíblia, mas a história de Israel diz, dos Hebreus, no livro que eu já li, o livro A História dos Hebreus, tá? O nome desse livro. Eu faço aqui, querido. Então, eles traziam campainhas aqui, ó. Então, conforme os 4 leprosos começaram a descer a montanha, Deus começou a fazer com que aquelas campainhas balançassem
ali no manto deles. E os guerreiros naquela época tinha que colocar no pescoço, viu, o diácono Hermes? Os guerreiros tinham que colocar no pescoço dos cavalos uma campainha também, que era sinal de guerra, que eles estavam preparados para a guerra. Então olha só, conforme os cavalos iam correndo, trazia pavor para os outros guerreiros, porque a campainha ia balançando e trazia pavor para eles. Sabe o que Deus fez? Eu creio que Deus pegou assim, ó, e começou a balançar as campainhas que estavam na roupa deles, dos soldados, e então, dos leprosos. E como estava de madrugada, eles não conseguiam ver, porque era de madrugada. Então o que aconteceu? Então eles estavam meio já cochilando, e eles entenderam que era um exército de cavalo dos egípcios, né? Que estava vindo contra eles, que o rei de Israel o rei de Samaria tinha alugado contra eles os exércitos dos assírios, dos egípcios, o que mais? Dos heteus. Foi tão grande o barulho que eles pensavam que era um exército de cavalo e cavaleiro de guerra que estava vindo. Mas era só quatro. O que Deus está dizendo para nós? O diabo diz assim: mas você tá leproso. Mas Deus colocou uma campainha em você. Diga assim: eu posso estar leproso, mas Deus colocou uma campainha em mim. E essa campainha será usada por Deus para colocar os meus inimigos para correr. As palmas louvam o Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos louvar aqui. Você pode continuar, ficar sentado no seu lugar. Se você puder abaixar sua cabeça. Se você souber louvar, souber a letra desse louvor, se Léo puder colocar ali pra gente, tá bom? Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja
a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá ao Rei? Aleluia. E as palmas louvam o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Se coloca de pé nessa noite, glória a Deus. Irmãos, como esse louvor, nós que acabamos de louvar, né? Que nós possamos jogar os tronos, os altares que nós construímos ao longo da nossa vida, que nós possamos destruir tudo que nós construímos de ruim. Amém? Que nada dessas coisas venha nos atrapalhar de servir a Deus, de estar nos caminhos certos. Que, como o apóstolo falou, né, é uma luta. É dia após dia, né? Tem aquele ditado, né? Quando a gente acorda cedo e quando a gente finaliza o dia, fala, hoje eu matei um leão, né? E quando acorda, fala que o leão venha. Mas é dia após dia que nós temos que construir o altar do Senhor, que quando a gente menos espera, a gente está construindo outros altares, mas que nós possamos estar firmados na rocha, firmados na palavra, que é dessa maneira que nós vamos estar firmes em Deus, amém? Levanta suas mãos para o céu, vamos agradecer a Deus por este culto, por essa palavra maravilhosa, pelos louvores que foram entoados nessa noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, por este culto maravilhoso ao qual o Senhor nos permitiu, Senhor, que estivéssemos neste lugar, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pelos louvores que foram entoados, Senhor, nesta casa. Obrigado, meu Deus. Ó Deus, que todo altar que nós construímos, que todos os tronos que nós levantamos para Satanás venha cair por terra, seja destruído todos os altares, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, seja arrancado da nossa vida, do nosso caminho, do nosso pensamento, do nosso coração. Nós não aceitamos, Senhor, viver da mesma maneira a qual nós estamos vivendo. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais do Senhor, ó Pai. Nós queremos mais do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai. Então vem, Senhor, preencha o vazio, ó Pai, nos nossos corações, na nossa mente, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor, que nós semeamos para Satanás, arranca da nossa vida, arranca do Senhor, do nosso coração, arranca do meio da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, em nome de Jesus. Que nenhum mal venha prevalecer na nossa vida, que nenhum mal, nenhuma maldição venha prevalecer na nossa vida, mas que as Tuas bênçãos venham prevalecer na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Nós entregamos, Senhor, o nosso coração a Ti, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer morada em nós, meu Pai. Que o Senhor possa fazer morada, Senhor, em nós, no nosso lar. Que o Senhor venha ser, Senhor, a rocha. Que o Senhor venha ser, Senhor, a coluna. Que o Senhor venha ser a palavra, Senhor, da nossa família, da nossa casa. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. Amém, irmãos? Irmãos, nós não costumamos tirar oferta, tá bom? Às vezes os irmãos possam estranhar, mas você que trouxe oferta, está acostumado a ofertar, o Gazuf lá